Olá pessoal, eu sou a Adriana Santos, aluna de Fisioterapia da Universidade de Pernambuco, campus Petrolina. Eu estou aqui hoje para explicar para vocês quais são os fatores que influenciam na força e na velocidade do músculo estriado esquelético. Então, um desses fatores é a forma dos músculos. O músculo estriado esquelético ele pode ser unipenado, que ele tem um formato de metade de uma pena, bipenado, que ele parece uma pena mesmo, com os dois lados, multipenado, onde várias fibras musculares vão se concentrar e se inserir em um único ponto, como por exemplo o músculo deltoide no ombro, e o fusiforme, que é um músculo que suas fibras já estão mais paralelas. Qual é a influência disso na força e na velocidade? Então, é a quantidade de fibras musculares. Os músculos multipenados eles têm um maior recrutamento de fibra muscular. O bipenado já tem um pouco menos, o unipenado um pouquinho menos e o fusiforme é o que tem menos fibras muscular. Então, quanto mais fibra muscular ele tiver, mais a capacidade de gerar força. Um outro fator que influencia é o alinhamento e o comprimento dos sarcômeros. Então, aqui como diz a imagem, a força total é proporcional ao número de sarcômeros em paralelo. A velocidade é proporcional à quantidade de sarcômeros em série. Ou seja, como é interessante para você lembrar disso. Um atleta, por exemplo, que ele faz maratona, ele corre. Então, o corredor ele precisa de muita velocidade. Qual é o tipo de sarcômeros que ele vai precisar ter em maior quantidade? São sarcômeros em série, que são capazes de gerar maior velocidade. Já um atleta que faz levantamento de peso, ele vai necessitar de um recrutamento de sarcômeros em paralelo, que são capazes de gerar uma maior força. Aqui na imagem está demonstrando a questão dos sarcômeros, eles estirados e eles contraídos. Então, essas filinhas azuis e vermelhas, os azuis são os filamentos de actina e as vermelhas são os filamentos de miosina. Então, na contração está mostrando que os filamentos de actina eles deslizam sobre os de miosina, diminuindo o comprimento do sarcômero na contração muscular. Uma dica para você ficar esperto: a tensão máxima é gerada quando a fibra muscular está com um comprimento um pouco maior que o comprimento em repouso. Ou seja, se você está com o pulso em repouso, o punho em repouso, e você faz uma hiperextensão, uma leve hiperextensão, você vai ter uma maior facilidade de realizar a contração, porque você vai gerar uma tensão máxima e vai gerar uma maior eficiência no movimento desse músculo. Então, vamos ficar esperto nessa dica aí. Um terceiro fator que influencia é o tipo de fibra muscular. O músculo estriado esquelético ele tem 3 tipos de fibra: o tipo 1, tipo 2A e o tipo 2X ou 2B. Vocês vão encontrar essas duas nomenclaturas nos livros e nos artigos que vocês lerem. Então, lembre-se, 2X e 2B são o mesmo tipo de fibra. Então, nessa tabelinha aqui está explicando as propriedades e quais das fibras possuem maior ou menor proporção dessas propriedades. Então, na força da área de secção transversa, por exemplo, a fibra tipo 1 tem uma baixa força da área de secção transversa, já as fibras tipo 2A e 2B têm uma força mais elevada. O estoque de triglicerídeos intramuscular nas fibras do tipo 1 ele é bem mais elevado que nas fibras tipo 2A e 2B. O tempo de relaxamento. As fibras do tipo 1 têm um maior tempo de relaxamento, elas relaxam mais lentamente, já as tipo 2A e 2B, elas têm uma maior velocidade, assim como a velocidade de contração. As fibras tipo 2A e 2B têm maior velocidade de contração do que as fibras tipo 1. A capacidade de resistência, já as fibras tipo 1 elas têm uma maior resistência devido, como tem na tabelinha logo abaixo, a sua maior densidade capilar, então elas são mais densas e mais resistentes. As do tipo 2A têm uma densidade, uma resistência média, e as do tipo 2X já é bem mais baixa, tanto a densidade quanto a resistência dessa fibra. O conteúdo de mioglobina. Nas fibras tipo 1, ela tem o maior conteúdo de mioglobina. Nas fibras tipo 2A tem um conteúdo médio e tipo 2B tem um conteúdo mais baixo. Já no glicogênio, no conteúdo de glicogênio, as 3 fibras elas não têm diferença entre si, elas têm mais ou menos o mesmo conteúdo. Em relação às atividades enzimáticas, glicogenolítica e mitocondrial, as fibras do tipo 1 têm uma menor atividade enzimática glicogenolítica e uma maior atividade enzimática mitocondrial. Já nas fibras tipo 2A e 2B, a atividade enzimática glicogenolítica ela é alta,
Já a atividade enzimática mitocondrial é baixa na 2B e média na 2A. A atividade da ATPase miofibrilar, ela ocorre de forma mínima, baixa nas fibras tipo 1. Já nas fibras tipo 2A e 2B, elas ocorrem de forma alta. Gente, só para recapitular, os 3 fatores que influenciam na velocidade e força do músculo estriado esquelético são a forma do músculo, o alinhamento e comprimento dos sarcômeros e o tipo de fibra. Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido e acompanha aí que nós teremos outros vídeos ainda para vir, tá certo? Tchau!